A paz do Senhor, crianças. Estamos mais uma vez aqui para gravar nossa aula da Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição tem por título: Felizes os que têm prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é o quê? A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, né? Os ensinamentos de Jesus para nós. Vamos aprender mais um pouquinho sobre essa mensagem? Então, vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula, né? Vamos orar para Deus nos abençoar. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por mais uma semana abençoada, mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos distantes, Senhor, não podemos fazer aula presencial, mas queremos Te pedir que essa mensagem alcance cada coração, cada família, cada criança, a nossa turma da sala Amigos de Deus, que sejam cada um alcançados, Pai, pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a ter prazer nas leis do Senhor, na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. Nos ajude, Pai, a Te adorar conforme a Tua vontade, Senhor. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus que nós Te pedimos, que o Senhor venha curar as vidas dos enfermos, que o Senhor venha abençoar a nossa igreja, o pastor Adão, a irmã Lurdinha, em especial a irmã Adriana, Senhor, tia Adriana, que o Senhor venha colocar Tuas mãos sobre a saúde dela. Cura, tia Adriana, Senhor, para que ela volte a dar aula, para que ela volte a estar em nosso meio curada, Pai, para a glória do Teu nome. Abençoe a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Turma, é muito bom estar aqui com vocês, né? É online, é gravada a aula, mas é bom falar do amor de Jesus, contar histórias bíblicas para vocês. Que Deus venha trabalhar em nosso meio, em nossas vidas, para que essa pandemia acabe logo, né? E a gente volte para nossa igreja e ter aula juntinho, a gente se abraçar, né? Que seja tudo bem gostoso e maravilhoso. Hoje iremos falar de um homem que tinha prazer em praticar os mandamentos do Senhor, de fazer a vontade de Deus. Ele tinha alegria e por isso Deus o abençoou com um presente tão maravilhoso que Zacarias não esperava. E que esse presente trouxe muita alegria no coração dele e de todos ao seu redor da sua família. Ele era zeloso pelas coisas de Deus. Zacarias servia a Deus como sacerdote no templo em Jerusalém. Nossa, que alegria para Zacarias. Eu vou contar já o presente que Deus preparou para ele. E vocês sabiam que naquele tempo havia uma escala para os sacerdotes? Para que eles pudessem trabalhar na casa de Deus. E Zacarias passava alguns dias somente adorando ao Senhor, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, adorando no templo. Que grande oportunidade que ele tinha, pois servir no templo, nossa gente, era um privilégio tão maravilhoso para os sacerdotes. Era assim, era somente para pessoas escolhidas por Deus. Que privilégio, né? Ser escolhido de Deus para estar ali no templo adorando. E Zacarias estava com o coração cheio de alegria, com muito amor. E hoje, nós também podemos adorar ao Senhor. A gente não precisa ficar um tempo na igreja. Nós podemos adorar na nossa casa. Nós podemos adorar onde a gente estiver o Senhor. Porque nós aprendemos que devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Em todo o tempo. Nós podemos estar, quando a gente fala a verdade, quando a gente é sincero, quando a gente é honesto, tudo isso é adorando a Deus também, sendo verdadeiros, tá bom? E Zacarias, sabia que ele era um vizinho muito bom e os seus vizinhos o admiravam? Porque ele dava bom exemplo, ele era um ótimo vizinho. Se algum vizinho precisasse dele, ele ajudava, né? E isso é muito bom, ter vizinhos assim. Então, nós também devemos ser assim. Quando o vizinho precisar da gente, a gente vai e ajuda, né?
E ele tinha uma esposa chamada Isabel. Isabel, sabe, vou contar para vocês. Ela era prima da Maria. Que Maria? A mãe de Jesus. Ela era prima de Maria, mãe de Jesus. E sabe o que aconteceu? Os dois tinham uma vida totalmente dedicada a Deus. Isabel e Zacarias. Eles eram pessoas assim que se dedicavam muito à obra do Senhor. Tinham prazer nas coisas de Deus. E ninguém tinha qualquer motivo para falar mal deles, sabiam? Porque eles sempre davam bons exemplos. E assim como eles, muitas pessoas os observavam, sabiam? Ficavam vendo como era a vida de Zacarias, como ele se comportava com a esposa. Observava também Isabel, como ela se comportava com seu marido, se tratava bem. E assim eles ficavam. Hoje em dia também as pessoas ficam de olho na gente. Quando sabe que a gente é crente, fica olhando como que a gente se comporta, como que a gente trata uns aos outros. Quando as crianças, uns ficam olhando o outro na escola, como se comporta, fala, nossa, é crente e tá fazendo isso? Sabia? Então a gente tem que dar testemunho o tempo todo da nossa vida, tá bom? E pelo nosso testemunho, pelo nosso jeito de ser, nós podemos ganhar outras pessoas para Jesus. Sabia disso? Então tem que se comportar, dar um bom testemunho. Isabel e Zacarias, eles já eram idosos, já estavam bem velhinhos, e não tinham filhos. Acredita? Tantos anos casados e não tinham filhos? E sabe que é comum, né? A gente vê pessoas casadas, mas não tem filho. Na nossa igreja mesmo tem pessoas assim casadas já há muitos anos e não tem filhos e vivem a vida normal. Mas nos tempos de Zacarias e Isabel, não era assim tão normal, tranquilo, não. Para uma mulher casada que não tinha filhos, era motivo de vergonha. Motivo de vergonha. Elas eram desprezadas pelas pessoas. Nossa, muito triste. Porém, Deus decidiu dar um presente para Isabel e Zacarias, dar um filho para eles. E eles ficaram com o coração acelerado de alegria. Mas como seria possível? Sendo que Isabel já era idosa e Zacarias também. Nossa, e agora? Mas para Deus, nada é impossível. Por isso que Deus deixou assim, foi até permissão de Deus. Tantos anos eles casados, agora idosos, vão ter filhos. O Senhor fez essa promessa para Zacarias. Prometeu que daria um filho. Mas por que, tão velhos? Para Deus mostrar o poder dele, como ele é poderoso, que mesmo uma senhora já velhinha, que não podia mais ter filho de jeito nenhum, Deus fez Isabel ficar grávida. Pois foi um milagre maravilhoso. Por isso que nós nunca podemos duvidar do poder de Deus. Nós devemos confiar. Quando o Senhor falar algo que vai fazer, devemos crer. Então o Senhor mandou um anjo falar com Zacarias. E foi um momento muito especial, porque Zacarias estava lá no templo adorando ao Senhor. E Zacarias ouviu a voz de Deus. Ele estava orando e ouviu a voz que Deus mandou o anjo falar para ele. Zacarias, sua esposa ficará grávida e o filho de vocês se chamará João. Lembra das histórias de João que a gente já contou para vocês? Pois o João Batista. E ele é o filho de Zacarias e Isabel. Ele foi promessa de Deus na vida dos seus pais. Que coisa mais maravilhosa, né? Deus prometeu e cumpriu. E o Senhor já tinha muitos planos maravilhosos para aquele menino, para João.
Então o anjo ainda revelou que o nascimento de João traria muitas alegrias, né? Muitas alegrias, não somente para Zacarias e Isabel, mas também para outras pessoas. Pois é, Deus, ele é maravilhoso em tudo que faz. E o Senhor já tinha muitos planos maravilhosos. E Isabel, nossa, ela ficou muito feliz, muito feliz. E no tempo determinado, Isabel deu à luz a João Batista. Nasceu o seu filho e a alegria tomou conta deles, né? Ai, muito bom, bênção maravilhosa do Senhor. E foi escolhido de Deus para preparar o caminho e anunciar a chegada de Jesus. Então essa era a missão de João Batista. Ele ia pregar para todas as pessoas, anunciando: Jesus virá o Salvador para salvar toda a humanidade. Foi João Batista que anunciava que Jesus ia vir. Olha que missão maravilhosa. Deus é maravilhoso. E sabe o que aconteceu? Seus vizinhos e parentes também ficaram sabendo da grande bondade de Deus com eles, né? E a sua família, e se alegraram todos juntos com o nascimento, com a bênção que foi, né, escolher Isabel e Zacarias para ter um filho, e esse filho teria uma missão, que era anunciar a vinda de Jesus. E ele cumpriu. Deus cumpriu a palavra dele, a promessa. Isabel teve seu filho e foi uma alegria imensa. E aprendemos com o exemplo de Zacarias que devemos servir a Deus com dedicação e alegria sempre, e testemunhar também que Deus ouve a oração de seus filhos e tem prazer em abençoá-los, porque Deus, ele se agrada quando a gente tem um coração que tem prazer nas coisas de Deus, que a gente tira um tempo para ler a palavra de Deus. Crianças, a gente tem que ter um tempo durante o dia ou à noite para ler a Bíblia, né? Temos que nos dedicar às coisas de Deus. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ouvir Deus falar conosco, né? E se a gente tiver fé e orar e crer, Deus responde a nossa oração. Então a gente tem que ter fé, tem que ter prazer nas coisas de Deus, fazer a vontade de Deus, e Deus vai recompensar cada um de nós, nos abençoando, dando à nossa família saúde, alegria, né? Prazer de estar na casa do Senhor, que é tão gostoso quando a gente se reúne na igreja para louvar, para adorar, né? Os ensaios que a gente tinha, tudo era gostoso, né? A gente tem que valorizar cada momento que a gente tem fazendo as coisas de Deus, né, crianças? Então, fica aqui o conselho da tia Daiane, para que vocês em casa reservem um tempo para ler a Bíblia, para ouvir a voz de Deus. Isso é ter prazer nas coisas de Deus, tá bom? Então, crianças, ó, um beijo. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Contando essa história de Zacarias e Isabel, que eram servos dedicados às coisas de Deus, que eles tinham prazer nas coisas do Senhor e confiava que Deus prometeu coisas impossíveis na vida deles, que era ter um filho já depois de idoso, e eles creram e tiveram filho, João Batista, né? E glória a Deus por isso. Vamos orar agradecendo? Então feche os seus olhinhos, faça o seu pedido de oração, entregue a Deus aí na sua casa, que Deus ouve e responde. Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos por essa história tão maravilhosa, que nos ensina a ter prazer nas coisas do Senhor, nos ensina a confiar que quando o Senhor promete, o Senhor cumpre, mesmo que pareça impossível, o Senhor realiza, o Senhor faz acontecer. Obrigado, meu Deus, pelas suas promessas, pela sua palavra. Obrigado por este momento aqui junto com as crianças. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças. Até a próxima aula.